O primeiro cântico fala a respeito de um altar ao Senhor. E quando o Senhor nos trouxe também esse cântico para estar aqui ministrando com os irmãos, na responsabilidade que temos, como eu iniciei falando, muita carga, muita preocupação, e é fato, precisamos estar sobre nós essa responsabilidade da preocupação com a família, com o ganho, com a provisão, com o sustento, com o cuidado, com a proteção, é nosso mesmo, irmãos. Não podemos ser negligentes com relação a essa resposta diante de Deus, mas só fazendo menção do cântico que nos diz a respeito de um altar de adoração, e nós como pais, nós precisamos lembrar e nos colocar, por exemplo, no lugar de Abraão. Abraão foi chamado pelo Senhor, falou: vai lá agora e sacrifica o teu filho. Confia em mim, Abraão. O Senhor nos chamando aqui de Abraão: confia em mim? Confia em mim, Abraão? Toma teu filho então e oferece ele para mim. E foi Abraão que foi: Isaac, vai lá colher uns gravetos, enquanto aqui eu estou preparando o altar do sacrifício, da adoração a Deus. Quem faz o altar de adoração dentro da tua casa é você, meu querido. Para que a tua família seja levada em adoração diante do Senhor, a responsabilidade do sacerdócio sendo colocada em prática, vai erigir diante de Deus ali um altar de adoração. Então assim tua família vai ser levada diante de Deus em adoração. E ali então, quando Isaac chega com os gravetos ajudando o pai, cadê o Deus proverá? E quando ali pronto, a sacrificar o tudo, filho da promessa, vem uma voz: não faça mal nenhum à criança. Agora eu sei que você confia em mim, Abraão. Deus é o mesmo, irmãos. Ele está olhando para nós da mesma forma. Qual a intensidade, qual é a condição que nós como homens estamos nos colocando diante de Deus, de confiança e de serviço, de prontidão. E ali então o Senhor proveu o sacrifício. Não precisamos sacrificar nada daquilo que propriamente é nosso, que Deus tem nos dado, porque Ele proveu o sacrifício. Mas o Senhor proveu o sacrifício para com a vida daquele que confia totalmente no Senhor. Faz o altar, Abraão. Faça o teu altar, Abraão. E agora no último cântico também, para não citar todos, porque o Espírito Santo vai falando com cada um, para não citar todos: nada mais satisfaz a minha alma a não ser Jesus. No meio das lutas, no meio da perseguição, no meio dos problemas, no meio das preocupações, no meio das responsabilidades, se a tua alma e a minha alma estiver satisfeita em Cristo Jesus, é dele que vem todo o socorro, toda a segurança. Então nada mais satisfaz a minha alma. Se porventura na nossa vida de responsabilidade nos pegamos preocupados demasiadamente, é porque Jesus ali não está totalmente tomando conta da nossa alma, do nosso ser, não está habitando. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Outro cântico: toma o teu lugar, Senhor. Precisamos clamar como homens: Senhor, toma o teu lugar, porque no momento em que Deus toma o lugar dele na nossa vida, irmãos, a nossa vida como sacerdote glorifica a Deus, e nós levamos a nossa família, levamos os nossos parentes, levamos a nossa casa em direção àquilo que é eterno. Amém? Então a palavra que eu quero repartir com os irmãos nessa manhã, baseado no livro todo de cânticos, Cântico dos Cânticos, vai nos falar a respeito de plenitude. O Senhor, Ele não nos quer apenas na presença dEle, mas o Senhor nos quer na presença dEle, mas plenos, totalmente plenos. Então, entendendo um pouquinho, quero dizer aqui para os irmãos, todos aqueles que quiserem depois, as anotações aqui, toda a administração, só me falar que eu passo. Se você quiser estar anotando, anote também.
não é um costume muito dos homens, né, irmãos? Nós não temos, talvez assim, entre nós homens. Deixa eu até pedir, acho que é bom desligar aqui o ar. Esse aqui, ó. Então, não é tanto um costume assim dos homens tomar nota. E então eu quero também, né, aqui, com que o Senhor nos dê graça e condição e sabedoria, para podermos avançar em muitas coisas, porque a nossa casa depende de nós, irmãos. Nossos filhos dependem de nós. Nossa esposa depende de nós. É muita gente dependendo de nós. E não foi à toa, o Senhor nos chamou para exercer, né, esse serviço, esse ministério, esse chamado sacerdotal, e nós somos capacitados pelo Senhor. Mas para que possamos estar diante de Deus, nós precisamos ser plenos. E plenos, né, vem de uma palavrinha que no seu original é pleroma. Pleroma, ela tem um significado muito importante e vocês vão se encaixar dentro dela. Todos nós nos encaixamos. Pleroma, ela traz consigo o significado, né, dentro do significado dela, o ser completo, pleno, cheio. É o estado daquilo que foi feito na totalidade e que está atingindo a avaliação ou medida máxima. Então, nós fomos feitos pelo Senhor homens, sacerdotes, mas nós ainda não falhamos em algumas situações, irmãos? Nós não deixamos a desejar em alguma situação? Então nós fomos feitos inteiros, mas estamos alcançando esta plenitude, estamos alcançando um encher máximo do Senhor. Também é aquilo que é e tem sido preenchido constantemente. Na tua vida e na minha vida, o Senhor vai acrescentando diariamente, constantemente, a vontade dEle, a graça dEle, o perdão dEle, a vida dEle. Nós vamos sendo transformados diariamente. O Senhor está nos enchendo, preenchendo. Agora olha que interessante isso aqui. Essa palavra, ela traz consigo um entendimento de como se fosse um navio. Então a tua vida e a minha vida é como um grande navio. O navio por si só, ele já é navio, amém? Não precisa colocar nada dentro do navio para ser navio. Aqui já entra uma questão muito importante para mim e para você. Nós já somos diante de Deus. Mas o que nós estamos permitindo que Deus coloque em nós da vida dele? Estamos entendendo? Como um navio. Um navio, ele é fabricado, ele é construído para navegar. Então você pode construir um navio, colocar ele na água, colocar no rio e ele vai navegar a vida inteira. Mas para que um navio que navega vazio? Qual a utilidade de um navio que vai e volta sem levar nenhuma tripulação, sem levar nenhuma carga, sem levar ou trazer mantimentos? Qual a finalidade de um navio, sendo que ele está vazio? Para vocês tem alguma utilidade? Nenhuma. Talvez só para aparecer na foto, só para tirar foto. Então, olha nós aqui, irmãos. Olha eu aqui, olha você aqui. Nós somos um grande navio. E todos que olharem para nós vão enxergar um navio. Mas sabe quem enxerga o que está dentro do navio? Deus. Então nós podemos sim tirar foto como grande navio. Sacerdote, maridos, pais, né? Irmãos. Tiramos, aparecemos da foto. Vamos tirar uma foto hoje aqui, aparecendo todo mundo. Mas o que está contido dentro de cada navio aqui é o que é importante. É o que está dentro do vaso, é o que está dentro do navio. Então pleroma traz consigo esse entendimento de um grande navio. E na medida em que está sendo cheio do quê? De bens, mercadorias, marinheiros, remadores, soldados. Então Deus criou você e me criou como esse grande navio. E um dia na caminhada da tua vida, Ele veio e acrescentou a tua esposa. Então Ele colocou alguém no navio. E se tem filhos, Ele acrescentou os filhos.
Se tem netos, ele também acrescentou ali os netos, para que os netos, eles navegam, tem o navio deles lá do pai e da mãe, mas também dos avós. E aí o trabalho, e aí os irmãos, e as responsabilidades, e os bens, o Senhor está acrescentando na tua vida o que lhe apraz. Mas como um grande navio, nós não podemos apenas, falar para o Senhor, Senhor, é só isso que eu quero. Nós precisamos estar prontos para o Senhor. Falou, Senhor, o Senhor já me fez como um navio, agora me usa da forma com que tu queres. Entendendo um pouquinho sobre plenitude, depois nós já vamos entrar a respeito do livro do Cântico dos Cânticos. No Novo Testamento, plenitude também é o corpo de Cristo que está cheio da presença, do poder, da ação e riqueza de Deus em Cristo Jesus. Nós olhamos para o Novo Testamento e vemos agora essa mesma palavra com o significado do quê? O corpo de Cristo, as pessoas, a presença, o poder de Deus, a ação, a riqueza de Deus em Cristo Jesus agindo na vida de cada um dos irmãos. Então agora o nosso navio, não só num contexto do Antigo Testamento como navio sendo cheio de pessoas e bens, mas agora em Cristo Jesus, agora no Novo Testamento, esse navio sendo cheio da presença, da riqueza, do poder e da glória do Senhor. Agora vamos fazer uma análise a respeito dessa situação. Um navio que é cheio de alimento, quando o navio chega perto de um porto e atraca no porto e diz para as pessoas, olha, minhas portas estão abertas, estou aqui à disposição, haverá fome ali naquele porto? Não, o navio está doando de si mesmo, ele está cheio. Agora um navio grande, formoso, belo, maior que possa ser, atraca num porto vazio. Tem fome no porto, tem fome dentro do navio também. Ele só é navio. Os irmãos estão entendendo a importância que nós homens temos diante de Deus, de nós buscarmos a presença, a riqueza, o poder, a glória, o Espírito Santo, porque tem muita gente dependendo de nós, irmãos. Tem muita gente dependendo de nós. Como esse grande navio, nós estamos transportando a glória do Senhor. Vamos então ver aqui, diante da palavra do Senhor, porque a vontade de Deus para os homens é que todos nós sejamos plenos. Nesse navio não pode ter nenhuma partezinha vaga, não precisa. Pode pôr carga porque aguenta. Pode pôr, não é carga de pressão, não, pode pôr o reino de Deus, pode pôr a vontade de Deus, pode pôr o Espírito Santo, pode pôr louvor, pode pôr a glória do Senhor, pode pôr adoração, pode pôr palavra, pode pôr oração, pode pôr, porque esse navio tem espaço de sobra. E quanto mais nós buscamos, mais o Senhor dá. E quanto mais o Senhor dá, mais nós conseguimos repartir, alimentar e alcançar vidas. Vai pensando aí, na tua casa, na tua esposa, nos teus filhos, nos seus netos. Vai pensando, porque todos eles estão buscando neste navio o sustento. Todos eles estão buscando essa provisão, todos eles estão buscando o Senhor. Então vamos observar na palavra do Senhor essa ação da plenitude de Deus nos homens. Eu separei em 4 pontos. O primeiro ponto vai ser a abundância, o segundo a presença, o terceiro a estatura e o quarto a plenitude dos tempos. No primeiro ponto da abundância, está em Salmo 16, versículo 11, nos fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Olha a abundância do Senhor. Você quer muito? Então busca o Senhor, na presença dEle há uma abundância de alegria, delícias perpetuamente. Então vamos para o Senhor, vamos como navio, vamos na presença de Deus para sermos totalmente cheios. Como em João, no capítulo 1, versículo 16, também nos diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Olha a plenitude do Senhor também na presença dEle, recebendo abundância, irmão. Primeiro ponto,
O que tem aí na tua vida? O que tem que ter na nossa vida como homens? Abundância. Abundância. Não é escassez, não é uma medida contadinha, mas ela tem que ser recalcada, sacudida e transbordante, porque nós vamos para o Senhor e o Senhor nos dá essa boa medida. O segundo ponto, a presença. Nesse contexto, Efésios no capítulo 1, versículo 22, Paulo está ali orando pelos crentes. E Efésios no capítulo 1 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mais uma vez, plenitude da presença do Senhor, porque o Senhor é que enche todas as coisas. Existe algum vazio, alguma necessidade na nossa vida? Quem que é que vai encher? Jesus. Aqui em Efésios, no capítulo 1, diz que na plenitude dos tempos aqui, Ele vai encher todas as coisas. Ele é a plenitude daquele que enche todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós também vemos em Efésios, um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 17, falando sobre a presença do Senhor, dizendo, a partir do 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Às vezes podemos estar mandando à margem daquilo que se diz presença plena do Senhor. E a palavra do Senhor nos traz para o centro da vontade de Deus, dizendo, queridos, vós que estáis arraigados e alicerçados em amor, vocês compreendendo aqui, no meio dos santos, olhando um para os outros, qual que é a tua dificuldade, qual que é a tua limitação, Daniel, qual que é a tua facilidade, meu irmão, e assim nós vamos, nesse compartilhar, nós vamos buscando a plenitude do Senhor. Uma coisa muito importante que acontece aqui, é diferente de eu chegar e perguntar, André, como é que está essa questão no teu relacionamento com a Rebeca? Num cuidado pastoral e discipulado sobre a vida do André. Aí o André pega e fala assim, olha Daniel, nossa, está difícil, nós estamos avançando, mas estamos tendo esse problema. Eu pegar no André e falar, nossa André, é assim mesmo. André, é difícil mesmo. Ô André, mulher, André, relacionamento. Não vou acrescentar, não vou colocar nada por mão, vou simplesmente falar assim, irmão, a vida é assim mesmo? Não. André, se porventura está passando por uma situação e eu também, vamos junto, irmão, dobrar o joelho, porque essa não é a plenitude do Senhor. O Senhor quer nos libertar, quer uma vida boa. Nós temos que viver a plenitude do Senhor aqui. Então, diante dos santos, nós vamos vendo até que todos nós cheguemos a essa condição diante do Senhor. E para poder compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, irmãos. Sabe, eu sinto o amor de Deus quando eu estou ali com algum irmão, e o irmão fala a respeito de uma vitória, de um avanço, seja na área do relacionamento, do trabalho com o Senhor, não importa. Eu falo, nossa, que maravilha, que bênção. Agora eu já estou aprendendo aqui com esse irmão mais isso aqui, para eu também poder usufruir disso e usar na minha vida. Nós vamos nos fortalecendo um ao outro. E aqui tem uma situação muito dramática talvez para nós, homens. Nós somos muito durões muitas vezes, muito dono da verdade muitas vezes, muito certo daquilo que já é certo, não é verdade? O que é certo? O que é certo é o que eu já estou fazendo. O que é bom? Bom é aquilo que eu já fiz. Qual que é o melhor testemunho? Testemunho é o que eu fiz na minha vida. É um certo, vamos falar assim, um orgulho, que em parte o Senhor colocou, eu vejo que Deus colocou isso no homem, porque o homem tem que ter firmeza. O homem tem que saber o que está fazendo, não pode ser, não pode oscilar. Ele está ali com a família, com os filhos, com a esposa. Nossa família tem que saber que o navio que está cheio e está sustentando a família,
tem alguém no leme ali levando a gente para o lugar certo. Só que ao mesmo tempo, irmãos, nós não oramos como convém, nós não adoramos como convém, nós não conversamos com os nossos filhos como é necessário, nós não damos atenção para a esposa como é necessário, muitas vezes até nós não agimos da melhor forma até na questão do trabalho. Então, talvez o orgulho do homem, essa condição de fortaleza que Deus deu para o homem, ele não pode nos dominar ao ponto de nós também reconhecermos que precisamos melhorar, precisamos de conselho, precisamos de ouvir a voz de Deus, de olhar o testemunho de irmãos, de irmãos que têm um cuidado de Deus sobre a nossa vida e vão ali nos ajudar a ordenar a nossa casa, nossa finança, nossas emoções, nosso cuidado com a esposa. Então essa condição o Senhor nos dá aqui, no meio da igreja. Amém, queridos? Continuem firmes, mas não defendam apenas a tua firmeza. Defendam aquilo que é do Senhor, porque o Senhor tem muito mais para acrescentar em cada um de nós. Se o Senhor encontrar cada vez mais um coração diante dele, liberado, ele vai melhorar aquilo que já é bom, ele vai melhorar mais ainda. Sabia que do teu lado tem alguém aí que está passando muita dificuldade em várias áreas da vida dele? Vocês sabiam disso? Porque às vezes o homem tem isso também. Senta do lado de alguém e parece, nossa, com ele está tudo certo, né? Eu que estou errado aqui, eu que estou sofrendo, com ele está tudo certo, o Hélito está tudo certo na casa dele, né? Olha aqui para o irmão, lembra lá do navio? Eu estou olhando para o navio, nossa, mas que navio legal, ó, está tudo certo, vai lá conversar com o Hélito. Aí o Senhor encontra em nós esse coração, fala, irmão, estou passando por dificuldade, ou está tudo certo, Hélito, estou errado aqui. Está com dificuldade. Sabia que do teu lado aí, ó, olha aí para o teu irmão, sabia que ele tem muita dificuldade? Você sabia disso, irmão? Não está tudo certo com ele não, da mesma forma que com você não está, com ele aí também não está não. Não está não. A grande diferença para as nossas esposas, para as mulheres, é que elas com facilidade falam as coisas até que não precisa. Nossa, meu Deus, não tem nem problema, elas já estão com medo e já estão falando. E às vezes isso atropela, também não resolve nada. Só que o outro extremo somos nós. Guardamos aquilo, fazemos as coisas do mesmo jeito, não avançamos em nada e achamos que estamos certo ainda. Vamos quebrar com esse orgulho, vamos quebrar com essa condição natural que o homem tem, mas tem que ser ajustada diante de Deus. A estatura, terceiro ponto, estamos falando da presença de Deus. A presença de Deus, ela nos leva a isso, viu, irmãos? A presença de Deus nos leva a compartilhar e a buscar dos irmãos também uma condição mais favorável do que eu estou vivendo. O terceiro ponto é a estatura, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o interessante é que esse texto aqui, eu vou falar para os irmãos, que ele é lógico para a igreja inteira, mas esse texto aqui, ele é uma porcentagem maior, no meu entendimento, para nós homens. Porque a sequência é assim, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o ventre de doutrina. Meninos. Irmãos, existe uma medida, uma estatura, Cristo Jesus. Para que eu e você tenhamos firme essa convicção de olhar para Cristo e alcançar essa medida, porque senão, se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos fazendo ao contrário, que é o quê? Agitado de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro como meninos. Ouve uma coisa daqui, uma doutrina daqui, é isso que tem que fazer. Ouve uma doutrina dali, é isso que tem que fazer. Ouve um comentário dali, uma sugestão dali, e vai tentando, só não faz uma coisa, só não olha para a verdade da palavra, porque ali vai botar ordem na tua casa. Então vamos voltar para o Evangelho, vamos voltar para a palavra, porque senão estamos como meninos agitados de um lado para o outro. E vou falar uma coisa para vocês aqui, eu tenho uma dificuldade, eu tenho certeza que todos nós temos aqui também,
esse nosso certo orgulho de homem, de reconhecer, falar, nossa, eu estou tendo uma atitude de menino aqui. Eu não estou de acordo com a palavra de Deus. Temos dificuldade de aceitar isso. Ou eu acho que eu não estou errado de falar que todos aqui temos a mesma dificuldade. De falar, nossa, mas que coisa de menino que eu fiz. A palavra não fala nada disso, eu fui lá e tive uma atitude de menino. Tem que ser muito, muito discípulo para falar assim, mas como que eu fui menino aqui? Como que eu fui infantil? Né, irmãos? Agora chega na tua esposa, já pensou, esposa, me perdoa? Eu fui infantil. Nossa, agora aí pesa mais ainda, né, irmãos? Aí Deus tem que ter nos levado à medida, nós estamos quase na medida de Cristo já, né? Para a gente chegar na esposa e falar, esposa, o jeito com que falei com você não é correto, eu fui infantil. Você me perdoa, por favor, por eu ter essa atitude de menino? Quem já fez isso aqui? Mas quem já cometeu esse pecado aqui? É assim, irmãos, é duro. Eu tenho que reconhecer que eu não sou quem eu acho que eu sou. Por fora eu sou o navio, mas lá dentro, Deus está trabalhando para mudar tudo. Quarto ponto, plenitude dos tempos. Olha que lindo. É Deus agindo, libertando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Em Gálatas 4:4, a partir do versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, a plenitude dos tempos, o que ele fez? Ele veio e enviou Jesus Cristo para me libertar e te libertar da lei, irmãos. Nós também, na nossa mente racional, que muitas vezes nos aprisiona, muitas vezes nos limita, porque somos muitas vezes racionais demais. E aí o Senhor nos traz o seu Filho, e esse Filho nos liberta desta lei. É assim, 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 a lei diz isso. Mas o Senhor traz consigo o Espírito Santo e agora aos nossos corações, e esse Espírito Santo traz consigo uma condição para mim e para você, aonde agora nós podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho querido. Olha só, nós, homens responsáveis pela nossa casa, nos prostrando diante de Deus, e agora não mais limitados, ou então encaixotados pela lei, pelo é assim, não é assim, mas agora libertos, e vivendo uma nova vida, nós agora nos prostramos diante desse Deus, reconhecendo o seu poder e glória, e clamamos, Paizinho querido, Abba, Pai. Irmãos, nós não fazemos isso nem com o nosso Pai natural. Vocês acham que isso é fácil, é assim, ó, do dia para a noite? Qual que é a referência que você tem de proximidade? É aquilo que você tinha com teu pai natural. E muitas das vezes, dependendo da situação, traz referências ruins, traz referências de um distanciamento, de uma brutalidade, de uma condição ferro e fogo. Então, o que nós temos que entender aqui na plenitude dos tempos? Que nós temos que viver essa plenitude, porque Jesus já veio para nos libertar dessa lei. Para de olhar para aquilo que era referência para você até hoje, com relação a relacionamento de pai. Porque o teu real e o melhor relacionamento que você deve ter de pai é com Deus, aonde você pode chamar Ele de paizinho querido. Eu nunca chamei o meu pai de paizinho querido. Meu paizinho querido, meu Abba, Pai. Agora Deus está falando para nós, filho, eu coloquei o meu Espírito em você, para que agora seja quebrado toda essa lei. Meu filho veio e morreu, para você ser liberto da lei, e poder você se achegar até mim, com toda a liberdade, meu filhinho. Então o filhinho vai dizer, paizinho. Amém, queridos? Temos ou não temos dificuldade de chegar assim na presença de Deus? Temos muita dificuldade, mas Ele já fez isso, nós já podemos fazer isso. Então,
o navio talvez esteja vazio ainda, porque ele já deu a condição para você atracar nesse porto e encher a tua vida. Mas muitas vezes estamos navegando nos nossos conceitos, nos nossos achismos, e não recebemos do Senhor essa plenitude de chegar nele, paizinho querido. Essa semana ainda, meditando bastante essa palavra, o Senhor me trouxe uma situação que encheu meu coração de alegria. Eu falo, eu estou conseguindo, Senhor, eu estou conseguindo pela tua provisão, eu estou conseguindo fazer coisas diferentes. Eu estou aqui no escritório, ali, eu uso aquele lugar de escritório, e meditando e lendo. O Isaac e a Ana sabem que quando eu estou com a Bíblia, o tablet ali, o papai fala, está trabalhando, está meditando, né, deixa o papai. E eles estavam, e a porta dá para a sala, e eles estavam sentados na sala ali, assistindo os desenhos deles. E tal, e eu estou aqui, o Isaac, pai. Aí eu olhei assim para ele, ele falou assim, te amo. Nossa, irmão, paizinho. Na hora eu falei, eu também te amo, Deus. O Senhor é meu pai. Quantos aqui fizeram isso com o seu pai natural? Do nada. Pai, te amo. Eu não fiz isso com o meu, mas estou ensinando o meu filho que esse é o caminho a fazer. Talvez não recebeu do pai, mas faça com seus filhos. Pai, se você está aqui e não tem essa intimidade com teu filho, temos aqui pais e filhos juntos, né? É um comprometimento aqui. Faça isso, irmão. Esse é o caminho que nos leva à plenitude. Sabe o que torna pleno a nossa família? Não é a provisão financeira, não é o teto, não é a roupa, não é a comida. Isso não é plenitude. Plenitude é quando nós vemos nossos filhos enxergando a Deus, também como nos enxerga. E eles só vão enxergar a Deus se eles enxergarem nós, como pais, nos posicionando como Deus. A imagem que o teu filho vai ter de Deus é a imagem que ele já tem de você, meu irmão. Então, se ainda não está pleno isso, busque do Senhor essa plenitude, porque nós estamos tratando aqui, eu estou tratando aqui com uma frota de navios, cheio de tripulantes, cheio do Senhor, que precisam levar essa tripulação ao lugar correto. E é ali nesse navio que os filhos vão receber do Senhor, vão receber, a esposa vai receber do Senhor, a família vai receber do Senhor. Plenitude. Deus já enviou o seu Filho, de sorte que já não és escravo, porém és filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Existe entre nós aqui algum escravo ou nós somos filhos de Deus? Filhos? Então digam comigo, amém. Assim seja. Tenham coragem, irmãos. Amém. É isso que eu quero para a minha vida. A nossa família depende da nossa postura, da nossa boca, das nossas mãos, das nossas pernas, do nosso olhar, dos nossos filhos, nossa esposa, nosso casamento. Tudo está dependendo da tua atitude. Os teus filhos estão dependendo da tua atitude de adoração. A tua esposa, a tua vida de leitura da palavra, a tua vida de oração. Eu falei isso diante da igreja e estou fazendo isso na minha casa. Tenho chamado o Isaac e a Ana, agora nós vamos orar. Jesus orou, Jesus nos ensinou a colocar de joelhos. Vem aqui orar com o papai e põe de joelho e faz aquela oração. Lógico, eu estou fazendo uma oração para uma criança de 5 e uma de 2,5. Mas a figura de Deus, através do Pai, se colocando de joelho em oração, é isso que os meus filhos vão levar para a vida deles. É isso que os meus filhos vão ensinar para os filhos deles. Nossa, Deus, eu não fiz isso até hoje, eu não tenho essa prática. Faça agora. Encha o teu navio com essa prática, meu irmão. Isso está te levando à plenitude com Deus. Nós não podemos achar que as coisas estão boas. As coisas só estão boas quando elas dão frutos bons. É pelo fruto que se conhece a árvore. Não é porque teve um filho natural, uma filha natural, significa que deu bom fruto. Agora é a atitude, é a vida desses filhos, da esposa, é que vai estar sinalizando se você e eu estamos suprindo, como esses grandes navios que somos, suprindo a vida da nossa família.
Porque senão, o problema está em nós. O problema está em nós. O Senhor colocou sobre nós essa responsabilidade. Amém, queridos? É necessário posicionamento. E Deus não deu isso para a mulher, essa condição. Deu para nós. Para enfrentar, para sermos firmes, constantes. Deu para nós. Porque faça chuva, faça sol, o homem, racionalmente, ele consegue falar, para tudo, vamos orar. Muitas vezes a esposa, na hora da tribulação, ela fica perdida, ela fica aflita, ela é até acometida no seu físico, porque não tem suporte, sustentação física para isso. Mas nós podemos, para tudo, vamos orar, até mesmo nos ajustes. Até mesmo nos ajustes. Quero dar um testemunho meu aqui. Não foi uma, não foi duas. Foram algumas vezes. Eu e a Leia com dificuldade de nos ajustar ali. E é você, e é sou eu, e é você, e eu e tal. E foi naquilo. E o clima estava esquentando, Eu falei, para. Satanás não vai tirar a paz da nossa casa. Vamos orar. Fui eu que fiz isso. Algumas vezes. Agora, o que a alma quer fazer? A culpa é dela, ela fala demais, ela não responde, é isso, aquilo, e vai. E se ficar o conflito só na alma, o fim não é proveitoso, amém? Nós sabemos disso, nós erramos já muito nisso. Mas se nós somos corajosos e sabemos aonde recorrer, para tudo, vamos orar agora. E depois que é orar, oramos, depois que nós temos um tempo ali com o Senhor, junto com a esposa. Não é orar, vai você orar, não, traz ali, responsabilidade é minha. Vou orar ali, repreendendo a Satanás, não é repreendendo a esposa não. Te repreendo, esposa. Repreende a Satanás que está vindo contra a tua família, né? E aí, meu irmão, não tem vez, a coisa ajusta. Não teve uma vez que essa receita deu errado, sempre saiu coisa boa. Então eu quero repartir com os irmãos a respeito de cantares. Só para termos um pouco de informação, para entender melhor a respeito disso, depois eu vou só ler algumas particularidades dentro de cantares, dos textos falando do homem e da mulher. Mas só que para sermos um aqui no entendimento, os irmãos estão entendendo a necessidade? O irmão está acolhendo aí a responsabilidade, a necessidade que Deus nos chama para isso? Não é uma ministração, não é uma palavra apenas, é o próprio Deus que te chamou e me chamou. Eu costumo falar para os mais novinhos aqui, falando, já era, nasceu homem, filho, vai ter que aguentar. Não tem para onde correr, não é? Tom, Tainão, Neto aqui, já nasceu homem, filho, vai ter que aguentar. Porque Deus chama, Deus capacita. Então nós vamos buscar a capacitação do Senhor. Mas só acompanha comigo, não é texto bíblico, eu vou ler a parte histórica aqui para você entender. Entendendo a respeito de cantares. Qual que é o autor de cantares? De acordo com o primeiro versículo, Salomão escreveu o livro de cantares, Cantares de Salomão. Esse cântico é um dos 1005 que Salomão escreveu. Lá em 1 Reis, capítulo 4, nos diz isso, que ele escreveu, ele compôs 3.000 provérbios e 1005 cânticos. Salomão escreveu ou não escreveu coisa boa, irmão? Muita. Um dos títulos desse livro é Cântico dos Cânticos. Esse superlativo ele serve para indicar para nós que é o melhor do melhor. Cântico dos Cânticos. E nós até indicamos para que os irmãos estivessem lendo cantares, né? Ou Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque segundo ali, os historiadores, os pesquisadores, é um dos livros mais importantes que o povo até então tinha na sua mão, ao ponto de vários trechos de cantares ser recitado durante a Páscoa. Entenda comigo aqui, presta atenção. O que significa Páscoa? Libertação, passagem. O povo saiu do Egito e Deus abriu o mar e libertou. Então Deus deu uma ordem, prepara o pão, prepara o cordeiro, ervas amargas, que vocês vão ser libertos. Aí Jesus, também ali coerente com a tradição, festejando a Páscoa, ele chamou os discípulos e celebrou a ceia. A outra libertação, não mais agora do mundo, do Egito, mas agora
do mundo espiritual, onde o Senhor estava nos libertando para a sua glória, tomando ali a autoridade e a chave da morte do inferno. Páscoa, libertação, passagem. Então Jesus já nos libertou. E olha que interessante, Cantares era recitado na festa da Páscoa. O que te lembra isso? Que para o teu casamento ser liberto, irmãos, tem que estar meio de acordo ali com Cantares. Meio não. Ele é um direcionamento de Deus para a vida do casal, para o relacionamento afetivo, sexual, emocional e espiritual. Quantas vezes aqui os irmãos já meditaram em Cantares para aplicar Cantares no seu casamento? Quantas vezes? Alguma vez, será? Né? Alguns sim, né? Então pode ver que aqueles que já leram o casamento, com certeza já melhorou. Então eu digo para os irmãos, por mais que Cantares é uma linguagem figurativa ali, ele está falando o relacionamento, mas entendam que ele foi escrito, provavelmente Salomão escreveu esse cântico durante a primeira parte do seu reinado, por volta de 965 anos antes de Cristo. E Cantares também tem essa referência de falar como Salomão sendo Cristo e a Sulamita sendo a igreja. O relacionamento de Cristo com a igreja. Um relacionamento tão íntimo, tão amoroso, tão eterno, que vai além da condição até mesmo do homem de entendimento, porque é muito mais do que o homem pode entender. O propósito, o livro de Cantares, é um poema lírico escrito para exaltar as virtudes do amor entre um marido e sua esposa. O poema claramente apresenta o casamento como um plano de Deus. Um homem e uma mulher devem viver juntos dentro do contexto do casamento, amando um ao outro espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Esse amor que nós vamos ler em Cantares, ele atinge a esfera espiritual, emocional e física. Esse livro, uma coisa muito importante, ele combate dois extremos. Um extremo é o ascetismo, é a negação total do prazer. Porque às vezes, hoje não tanto, mas pode haver ainda uma dificuldade de entendimento que Deus, ele permitiu, ele trouxe para o homem e para a mulher, para que eles sejam plenamente satisfeitos, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E às vezes dá-se maior atenção ao espiritual e ao emocional. E o sexual, que é o fisicamente, não se dá tanta atenção. Mas Deus, e aonde que é que o mundo mais ataca? Na área sexual. Aonde nós, de repente, como povo de Deus, não exaltamos isso que Deus já exaltou, o mundo vem e deturpa as coisas. Esse é o ascetismo, seria a negação total do prazer. O extremo é o hedonismo, que é a busca somente do prazer. Esquece o espiritual, esquece o emocional, vamos para o vai ou racha, porque é o que importa, e também está errado. Esse livro ele traz essa harmonia no casamento. O casamento, exemplificado em Cantares de Salomão, é um modelo de atenção, empenho e prazer. Amém, irmãos? Atenção, empenho das duas partes e prazer. Não é prazer da leitura da Bíblia, não. Estou falando prazer sexual. A palavra-chave em Cantares, Cantares de Salomão também é uma exata representação simbólica de Cristo e a sua igreja, como eu havia comentado já. A palavra-chave em Cantares é o amor. O amor que apresenta o desejo apaixonado entre um homem e uma mulher e celebra o alegre potencial do casamento, à luz dos princípios jurados da aliança. Entramos aqui agora com um ensino que todos nós em parte já ouvimos. O que você defende? Seria a pergunta. O que você está defendendo no seu casamento? O que você está defendendo no seu relacionamento? Deus nos chama para defender a aliança. E aí sim o Senhor vai nos conduzir a todo prazer em todas as áreas. Então,
nós lemos Cantares e vemos que esse amor, ele é derramado quando nós defendemos esse princípio que juramos desta aliança. A base de todo amor humano deve ser o amor da aliança. Esse amor da aliança é também a base do relacionamento entre Deus e o ser humano. Sabe por que Deus nos salvou? Porque Ele fez uma aliança eterna conosco. Porque Ele nos ama. Ele fez uma aliança de amor eterna conosco. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está feito. Eu tenho uma aliança com eles. E depois o Senhor renova essa aliança. E aí o Senhor, então, nós temos lá o dilúvio, como foi comentado ontem, né? Uma aliança do Senhor, vemos lá o arco no céu. E depois o Espírito Santo, né? Uma nova aliança agora no sangue do Senhor, o Espírito Santo vindo como selo. Então o nosso Deus, Ele olha e Ele nos ama e Ele nos alcança porque Ele tem uma aliança eterna conosco, irmãos. Nós não somos bonzinhos o suficiente para Deus nos amar, para Deus nos abençoar. Ele está defendendo a aliança e sendo fiel com Ele mesmo e a sua palavra. Diz assim em 2 Samuel 23:5: Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Olha só, Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna. Mas Ele faz uma pergunta: não está assim com Deus a minha casa? A minha casa, Daniel, responsável da minha casa, a minha casa está debaixo desta aliança? O que eu estou defendendo é a aliança que eu tenho com Deus, a aliança que eu tenho no casamento, a aliança que eu tenho com os irmãos, a aliança que eu tenho com o propósito eterno de Deus? Não está assim? A tua casa como está, meu irmão? Como está a sua casa? Está defendendo a aliança? Está entendendo a aliança? Isaías também nos diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Ao mesmo passo que defender a aliança nos traz para perto de Deus e tomamos posse de todas as bênçãos que já somos nossa, o não defender a aliança, o quebrar a aliança, também nos traz essa condição de contaminar toda a terra. Amém, queridos? Quem que é o sacerdote que defende a aliança? Eu sou. Você é. Sabe, a tua casa vai defender a aliança que você defende. Os seus filhos vão estar firmes na aliança que você, como sacerdote, está defendendo, está trazendo para dentro da tua casa. A tua esposa vai estar firme na aliança e na convicção da aliança que você tem diante de Deus. Então nós precisamos observar a aliança. Como é visto em Cantares, o casamento deve ser comemorado, desfrutado e valorizado. Esse livro fornece algumas orientações práticas para fortalecer o nosso casamento. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Como é o livro de Cantares, eu estou aqui ministrando para que os irmãos tenham esse entendimento geral. Vamos entender agora algumas questões práticas utilizando aqui do livro de Cantares. Fazendo menção apenas a uma colocação simplesinha, irmãos. Mas olhem o que pode acontecer comigo e com você se nós não observarmos a aliança e se nós não obedecermos a Deus. Em 1 Pedro 3,7 já nos diz assim: maridos, vivei com as esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça divina. Olha só, a mulher ela vai herdar o que você está herdando. Então a mulher vai usufruir daquilo que você alcançou e está entregando. Então, herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Talvez nós gastamos um tempo até bom de oração. Deus vem e fala: Daniel,
você precisa orar mais. E eu vou para a presença do Senhor, oro, 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 e a coisa não acontece. Eu preciso entender, será que eu estou vivendo desta forma, com entendimento, dando valor para minha esposa? Ou então eu estou sobrecarregando a minha esposa, estou tratando ela mal, eu estou usando palavras grosseiras, eu estou usando de situações de pressão que não abençoam, que não podem fazer parte da vida do discípulo? E a palavra diz que nós temos que ter essa atitude aqui, não porque as nossas esposas são boazinhas, amém, irmãos? Porque nós temos ou não temos vontade, muitas vezes, de pegar uma cinta, de fazer assim uma coisa mais, vem cá, vamos corrigir aqui, né? De pegar mais firme. Temos, mas o Senhor não fala para fazer isso. O Senhor fala que é para viver com entendimento, né? Para cuidar da esposa, porque ela é o vaso mais frágil. Porque se nós fizermos diferente, irmãos, pode orar, que as tuas orações não vão ser ouvidas. Amém? Vamos mudar com as nossas esposas, irmãos? Eu preciso mudar. Se vocês talvez não estão precisando, eu preciso mudar. Estava ali meditando, eu trouxe a Leia e falei, Leia, pode contar que eu estou mudando já a partir de já, nessa situação. Só faltou chegar nela e falar assim, você me perdoa pela minha infantilidade, mas vou chegar nesse nível. Mas precisei chegar na minha esposa e falar, você me perdoa, mas eu vou mudar nisso aqui. Porque meu Deus não merece que eu trate você assim, que eu fale com você assim, que eu tenha essa postura com você, né? Só que para por aí, não continua não, tipo assim, porque você não merece, porque, não, você para por aí. Você para, você glorifica a Deus. As verdades, deixa que o Espírito Santo vai convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma obra do Espírito Santo na vida dela, não é tua não. A tua é observar o Senhor. Mas em Cantares, entrando aqui em Cantares, nos diz, põe-me, olha só, a esposa falando ali para o esposo, olha o desejo. Talvez, queridos, a nossa esposa, ela não tenha, você lendo Cantares, fala, nossa, mas a minha esposa não parece a Sulamita não, olha como que ela fala, olha, né? Talvez nós, quando lemos lá Cantares, leiam lá Cantares com essa visão. Eu vou ler Cantares, eu vou me enxergar aqui em Salomão e eu vou enxergar a minha esposa na Sulamita. E nós olhamos, porque temos muito forte isso, né? O problema está em alguém, não está comigo. Então nós estamos lendo Cantares lá e falamos, nossa, mas se a minha esposa fosse como a Sulamita, eu seria um Salomão, não é? Ou é o contrário? A Sulamita é assim porque ali do lado dela tem um Salomão. Eu acho que é assim, que é o certo, irmãos. Então, em vez da gente jogar a culpa no outro, leia Cantares e fala assim, vixe, peraí, ó como é que Salomão fala aqui da Sulamita, que nós vamos ler uns textos aqui, né? E eu estava vindo para o salão ontem, eu falei, deixa eu praticar Cantares aqui, amor. Né? Amor, irmãos, eu amo vocês também. Irmãos, eu tenho dificuldade de verbalizar, talvez como um bom homem, né, ainda precisando mudar muito, talvez como vocês, eu sei que alguns aqui, conheço alguns, que tem mais facilidade nisso. Mas eu sou ruim para dar presente, eu sou ruim para falar, eu sou ruim para, no sentido assim, nossa amor, como você está bonita, meu Deus, mas olha, sabe, eu sei que tem uns que naturalmente são assim, eu tenho que me esforçar. Então eu entrei no carro, ela realmente estava muito bonita como sempre está, e aí eu peguei e falei, nossa amor, não, como diz Cantares lá, eu fui bem claro, deixa eu treinar, porque não é a minha natureza, né? Amor, como você está linda. Ela falou assim, pera, não, com o cabelo preso não, pera aí. Ela soltou o cabelo assim, vai, pode falar. Nossa, como você está linda. Meu Deus, e eu caçando palavras assim, né? E aquilo lá enche, aquilo lá, né, favorece ela e nós também. Mas, Cantares aqui a partir do versículo 8 nos diz assim, põe-me como selo sobre o teu coração, a partir do versículo 6, 8, 6. É lá no final, vamos começar em Cantares, mas de trás para frente. Lá no último capítulo 8, versículo 6. Ela falando, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte, é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme e as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo.
ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, nós lembramos muito, né? As muitas águas não poderiam acabar com o nosso amor. É lindo isso, cantamos isso, colocamos em convite de casamento, e pá, fazemos essa festa. Tirar foto a gente sabe bem, irmãos. Mas espera aí, esse texto termina nessa condição. Mas ele só termina nessa condição porque ela antes, a mulher falou assim: me toma como selo, me coloca aí no teu braço, sobre o teu peito. Aí sim isso acontece. As muitas águas não poderão apagar esse amor. É uma condição de tomar para si a esposa, trazer tão perto e no aconchego tão grande, que na realidade há segurança, há provisão, há sustento, há um apacentamento na vida da esposa. Então as muitas águas não vão, nada. Quem que vai se levantar contra o nosso amor? O meu amado é meu, né? Eu sou do meu amado, e aí a coisa vai daí para melhor, irmãos. A questão é que nós homens temos muita facilidade de abraçar as situações de problemas, de dificuldades, de preocupações, e vamos abraçando, e às vezes passamos do lado da esposa, tudo bem, malemar dá um beijo, malemar dá um bom beijo, né, no cotidiano do dia a dia, e muitas vezes aí a nossa cabeça como funciona, de repente, dali a testosterona já está lá, explodindo, bom, agora eu preciso de sexo, e aí agora eu vou lembrar da esposa. Não, põe-me como selo sobre o teu braço, traz para perto, traz para a tua responsabilidade, traz para o conforto, né? Traz sobre o braço, sobre o coração, um selo, uma segurança, um abraçar, um confiar, um proteger. Aí sim, as muitas águas não vão apagar nem afogar esse amor. E é porque mesmo que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Amém, queridos? Se tivesse língua, matava lá. Olha lá, gente. Amém, queridos? Estamos entendendo? Será que junto comigo vocês poderiam reconhecer que eu preciso trazer a minha esposa como selo aqui, ó, bem pertinho do meu coração? Abraçar mais minha esposa, estar mais perto dela, conversar mais com ela. Então agora eu quero só repartir com os irmãos alguns versículos de Cantares, para depois vocês lerem e meditarem mais em Cantares sobre todo esse aspecto prático, tá, irmãos? Entendemos bem, ouvimos bastante, falei bastante, mas o importante é nós, nesse contexto todo, termos diante do Senhor, nós precisamos melhorar, e muito, tá? Começar em mim. Eu separei aqui, a princípio, alguns pontos que a esposa diz para o esposo, e depois nós vamos apertar um pouquinho mais para o lado do esposo. Então, alguns pontos que a esposa vai falar para o esposo. Vamos lá. Em Cantares 1, versículo 2. Olha que coisa linda. Olha a esposa dizendo. Pensa aí na tua esposa. Pensa aí na tua condição aí. Pensa no teu relacionamento. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Oh, meu Deus. A esposa, qual que é o desejo da esposa? Beija-me com os beijos da tua boca. Melhor é o teu amor do que o vinho. Qual que é essa condição, queridos? Ela pede atenção, ela pede beijo. Eu acho que isso não acontece só com a minha, não. Atenção mesmo. Você chega nela e fala, estou aqui para te dar um beijo, né? Para tudo, larga tudo e dá um beijo na esposa. Se vocês saírem daqui com esse compromisso de praticar algumas coisas aqui, né, vocês vão ver que o Espírito Santo vai conduzir em graça, em verdade, alegria e plenitude, muitas coisas na nossa vida. Então, larga tudo. Às vezes, por mais, e Deus nos dá essa condição racional. Pô, aqui estou pensando nos problemas, vai, está aqui. Mas agora eu vou, desse outro lado do cérebro aqui, eu vou focar a minha esposa e vou dar um beijo nela agora. É só o beijo, tá, irmãos?
Eu, por exemplo, como que muitas vezes eu falho nisso? Eu estou ali e dou um beijo na minha esposa. Então, e agora? O que nós vamos fazer? Tal. Aí acaba tudo. Rebento. Eu tenho que me segurar, porque a cabeça a 1000 por hora, né? Eu dou atenção para ela, só que assim, como que funciona as esposas? Não é assim? Você dá um beijo nela, depois você acabou de dar o beijo, ela está ali ainda. Você parou de dar o beijo, mas parece que ela está conectada ainda, né? Então dá uns minutinhos para ela, né? Usufruir daquilo lá, né? O homem é pá. Nós não podemos, nós temos que ajudar as esposas. Então dá um beijo nela, está ali com problema, fica ali do ladinho dela, conta até 100, faz qualquer outra coisa, mas não entra em outro assunto. Amém? Versículo 4: leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Ela deseja estar com o esposo. Olha a esposa, leva-me após ti. Né? As nossas esposas pedindo, eu quero estar juntinho com você. Não é com você e todas as situações e problemas, eu quero estar com você. Fala, leva-me para a recâmara, é um lugar, né, onde eles vão ficar a sós. O que eles vão fazer na recâmara, amor? Né? O que eles vão fazer lá? Amor, olha, vamos aqui falar das crianças, da escola, do trabalho. Ô, benzinho, amorzinho? Não, queridos. Eles vão orar na recâmara. Eles vão usufruir da plenitude da vida do casal. Então leva-me, é um desejo. As nossas esposas, elas anseiam por estar conosco, irmãos. Conosco, só com o marido, não com toda a carga do marido. Até porque as nossas esposas, elas não são capazes de suportar a carga que nós suportamos. E muitas vezes na nossa mente pode parecer o seguinte: poxa vida, eu com tanta preocupação aqui, eu com tanta coisa para fazer, eu com não sei o que, tal, e ela quer que eu fique parando para dar atenção, eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa cabeça agora. Irmão, muita calma, depois vai chegar a parte da esposa lá. Tem uns aqui que já está avançado, a medida está toda a plenitude de Cristo, irmãos. Por isso que eu falei, entre nós aqui que nós vamos nos ajeitando. Tem irmãos aqui que já estão melhor do que eu, e assim por diante. Depois nós vamos pegar umas dicas com o Wellington. Versículo 16: como és formoso, amado meu, como és amável. Olha que expressão linda, irmãos. Eu parei e perguntei para mim, e quero que você pergunte para você: você se deixa amar? Como você é formoso, como você é amável. Sabe, a esposa chega e ela quer expressar alguma reação de carinho, de cuidado, de proximidade, e o esposo, não, agora não é hora, agora é isso, agora não estão preocupados, agora é isso, o esposo não sai da situação. E muitas vezes nós não entendemos que a esposa ali, ela quer ter uma expressão de carinho, de cuidado. Então nós, na visão aqui das nossas esposas, elas querem nos encontrar como pessoas que se deixam ser amadas. Temos dificuldade nisso, né, irmãos? Se não todos, a maioria, né? E além do que ela, como é formoso, amado meu, né? Como você é amável. Eu falei, Jesus, amado, me ajuda. Muda do avesso, né? Capítulo 2, versículo 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha só, como a macieira que traz sombra, traz segurança, traz fruto. É assim que a tua esposa está sentindo ao seu lado, no casamento? Eu estou protegendo, eu estou cuidando, eu estou alimentando. Esse alimentar não é sair para trabalhar e ganhar muito dinheiro, não, irmãos. Esse alimento da alma também, e também do espírito. Então a esposa, ela anseia por estar na sombra do marido. Mas às vezes é difícil de pegar essa sombra, né? Não para, não dá atenção, não prioriza muitas coisas. Mas aqui, como é bom essa sombra. Versículo 15: apanhai-me as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha só, a esposa dando um alerta para o marido, e elas são boas nisso, né? Daniel, tá muita coisa. Daniel, é muita gente. Daniel, é muito compromisso. Daniel, faz tempo que a gente não sai junto. Daniel, nossa, eu escuto tanto isso, irmãos. Eu falo, meu Deus do céu, mas não está tudo bom? Né? Não está isso, está aquilo, está aquilo. Aí eu tenho que parar, recetar. Falou, peraí. Ela está falando, apanha as raposas, as raposinhas, porque o nosso vinhedo está em flor.
e as raposas ou raposinhas, como se fossem as coisas que vêm contra o nosso relacionamento e vão comendo o crescer, o avançar do nosso relacionamento. Existe a vinha, e aí ela vai brotar para dar fruto na próxima estação. Mas as raposas, elas vinham e comiam aqueles brotos. As raposas grandes e as raposas pequenas. Às vezes nós podemos ter um empenho e falar, não, peraí, essa raposona aqui, eu vou arrancar fora essa raposona aqui. Eu vou dedicar, sair com a minha esposa com essa frequência. Então eu já corto uma raposona grande. Já pego, já tiro o couro dela, falo, essa raposa não me pega mais. Agora eu vou dedicar, durante algumas vezes no mês, de sair com a minha esposa. Pronto, já é uma grande raposa. E as raposinhas? Muitas vezes uma palavra, muitas vezes um gesto, muitas vezes alguma coisa que confronta a sensibilidade da esposa, ali a sua vida, a sua necessidade pessoal. É uma pequena raposinha que para nós não vai mudar nada, mas para ela está arrancando um raminho. E aí isso vai impedir depois a próxima florada, a próxima colheita. Então ela está pedindo para o esposo, elimina todas as ameaças, pequenas ou grandes, que impedem o crescimento deste relacionamento de amor. Amém, queridos? Quem que pega a raposa aqui? É nós, caçador. Quem que é o caçador aqui? Quem que é o macho alfa? Sou eu. Então vai atrás e acaba com essas raposas aí. Cantares 5. O meu amado, Cantares 5:10. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Ei, Salomão, eita. Precisa enxergar no esposo um valor que excede de todos os outros homens. Como que a tua esposa está te enxergando? A questão não é que ela está te enxergando mal, é que talvez a propaganda não é meio enganosa, né? Então ela vai falar daquilo que ela vê. Então ela vai enxergar em você aquilo que você é, e as nossas esposas são sinceras, não são, irmãos? Elas têm dificuldade, de esperar um pouco, elas são muito sinceras. Então eu tenho que me distinguir entre os 10.000. E a minha esposa fala, o Daniel, na congregação inteira, o Daniel é o que ora mais, é o que lê mais, é o mais amável. Eu estou profetizando sobre a minha vida agora, tá, irmãos? Eu estou profetizando. O Daniel é o que tem que ser assim. A minha esposa tem que me enxergar, a tua esposa ela tem que enxergar, essas diferenças entre os 10.000. Não adianta chegar para a esposa e falar assim, mas eu faço isso, quero ver onde você vai encontrar isso aí. Não, irmão, não é assim, é o que ela está vendo. É o natural, é o dia a dia, não tem como ir contra, E não é uma vez ou duas, é a vida nossa tem que ser assim. No versículo 16 do capítulo 5, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Olha ela chegando e fala assim, o falar do meu esposo é muitíssimo doce. Como que nós estamos falando com a nossa esposa? É essa a referência que ela tem? Quando nós vamos conversar com a esposa, querida, que bênção, de novo quero falar. Eu cheguei assim, já na minha esposa, tudo bem, linda? Quero falar com você, você está vendo que eu estou tranquilo, estou em paz, mas eu vou pedir de novo para você, não põe esse negócio aqui, não faz assim não. Eu já falei 10, 15 vezes, mas aí, como você lê a Bíblia aqui, como você lê Cantares, o Senhor falou assim, você tem que ser um doce para falar, Daniel. Nossa, irmão, aqui dentro é outras coisas que tá, mas na hora de falar, a doçura. Então, é assim que você está falando com a tua esposa, não? É? É assim que nós temos que falar, irmãos. Às vezes nós não queremos isso, mas é assim que nós temos que falar, é assim que nós estamos ganhando o coração. Não é aos trancos e barrancos, não é com palavra áspera, não é do jeito que a gente quer, mas o falar do esposo é muitíssimo doce. Pensa, que é um trem, chega a enjoar. O esposo fala com docilidade, e isso, outra coisa, o esposo quando fala com docilidade, o torna desejável, porque o seu falar é muitíssimo doce, e ele é totalmente desejável,
Eu tenho certeza que toda vez que saiu uma palavra de grosseria aí, a esposa não voltou e falou assim: nossa, querido, como eu te amo, você é o amor da minha vida, eu não me arrependo de ter casado com você. Olha, louvado seja Deus, porque você me escolheu, eu te escolhi, e a nossa vida está andando de vento em popa. Não, vai um amoado para um lado, vai um amoado para o outro, mas não é cortado aí o desejo. Olha só o desejo, irmãos. E esse desejo aqui da proximidade afeta o desejo sexual também, tá bom? Cuidado. Capítulo 7, versículo 10, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. É natural das mulheres, né? Passear, gostar de sair, elas gostam disso. Olha aqui, está aqui, até a Sulamita falando para cantar, vamos dar uma passeada, vamos passar a noite nas aldeias. E você pensando, caramba, eu preciso dormir, porque amanhã eu vou pegar no batente, e tal. E ela, não, vamos lá, amado meu, né? Vamos junto, amado, você, ele tem saudades de mim. Você está expressando para a tua esposa saudade? Às vezes durante o dia, viaja, tal, nossa, minha querida, que saudade que eu estou de você, tal. Às vezes não, né, irmãos? Ou quase sempre não. Na maioria dos casos, infelizmente, cai naquela rotina cotidiana e vai tocando do jeito que dá. Logo à tarde a gente está junto, a gente conversa, tal. Mas nossa, que saudade que eu estava com você. Como que eu estava esperando você chegar, né? Hoje eu estou numa situação assim, eu vejo o Isaac e a Ana uma expressão de saudade tão grande, que eu vejo quanto eu preciso expressar mais nisso. Que saudade da mamãe não vai chegar, cadê a mamãe? Mamãe. Eu falei, nossa, acho que era eu que tinha que estar fazendo isso mais, então temos que ir. Amém, queridos? Só um pequeno pincelado a respeito da esposa. Agora vamos dar uma pequena pincelada a respeito dos maridos. Estão preparados aí? Podemos ir? Vamos ter que ler várias vezes Cantares, né? Agora, o que o esposo diz para a esposa? Lá em Cantares 1, versículo 8. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta os teus cabritos juntos às tendas dos pastores. O que tem a ver isso aqui? Olha que interessante, querido. Aprenda junto comigo essa questão aqui. Salomão estava dizendo para a Sulamita que ela era a mais formosa das mulheres, amém? Mas ele dá uma direção para ela, nossa esposa precisa de direção. E ele não está falando para a mulher, vai trabalhar para me ajudar com o sustento da casa. Porque aqui, sai pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto aos tendas dos pastores. Não é isso, ele não está mandando a mulher trabalhar, ele está dando uma direção para ela. Ele está falando assim, Sulamita, agora quando você for sair, tudo aquilo que você for fazer, você vai por onde eu andei. Ué, mas não está falando aqui dos cabritos, da pisada do rebanho? Sim, Salomão, família de Salomão, se vocês não lembram ali, Davi, pastor. E o rebanho, ele segue o pastor. Então ele não podia falar para ela, você enxerga minhas pisadas e você me segue, porque o rebanho veio atrás do pastor e deixou marcado. Então por onde Salomão havia passado, o rebanho ali deixou muitas marcas. E ele está dizendo o que para Sulamita? Sulamita, se você caminhar por onde eu já passei, está tudo certo, você está segura. Amém? Então precisamos olhar para nossa esposa e falar assim, vem na minha pegada, vem comigo. Pisa aonde eu estou pisando, faz o que eu estou fazendo. Só tem um grande detalhe, irmãos, nós temos que caminhar, nós temos que andar, nós temos que mostrar o caminho. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos cair naquela de Adão, enquanto a mulher está lá, sendo levada pela conversa da serpente, o Adão lá parado. O que estava fazendo Adão nessa hora? Adão, né, de Eva, né? Temos o irmão Adão aqui. O que Adão estava fazendo? Nós temos essa característica forte em nós, sossegarmos a nossa alma, sentarmos tranquilamente, e as nossas esposas, elas muitas vezes não vão parar não. Então nós precisamos apontar o caminho. O rebanho vai passar e a esposa vai atrás das pisadas do rebanho, porque você, pastor, já deixou o caminho trilhado para a esposa passar. É nós que precisamos mostrar o caminho. No versículo 10,
Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço como os colares. O esposo repara com cuidado e fala da beleza da esposa. Né? Olhar entre todos os enfeites ali, ele olha que formosas são as tuas faces, entre os adornos. Sabe, irmão, dá aquela atenção para a esposa. Se para alguém aqui isso é um padrão, glória a Deus. Quero dizer que para a maioria não é. De olhar para a esposa e falar, nossa, mas como você é linda mesmo. Não é porque a roupa é bonita, é porque você é linda, né? Às vezes nós temos que fazer isso aí, não quando elas estão lá prontas para ir numa festa, mas no cotidiano, dar aquela olhada para ela, né? E lembrar que se porventura os anos já pesam sobre ela, está pesando sobre você também. O padrão de beleza também tem que ir se adequando, mas o referencial de observar a beleza da esposa é o mesmo. Como você está bonita. Precisamos fazer isso com nossas esposas. A Sulamita aqui, ela fala para Salomão, não repare na cor da minha pele, na minha condição, porque o sol me queimou. Então a Sulamita em si, aparentemente, ela não se considerava bonita. Mas olha, Salomão, como você é bonita. Eu olho para suas faces ao redor ali dos adornos. A gente não a mancha. Exatamente, ele observa com detalhes, né? Versículo 15 do capítulo 1. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que é formosa. Olha que interessante, às vezes nós falamos assim, bom, agora domingo eu vou sair patinando daqui, vou chegar lá na minha esposa, vou olhar para ela e falar, mas você é muito linda, que saudade que eu estou com você, e você derrama tudo hoje. Aí amanhã, vamos embora amor, vamos, ué, mas peraí, é Salomão um dia, é carrasco no outro, é Salomão, volta lá, ministra todo dia essa palavra. Agora, se for preciso, leia Cantares antes de acordar, antes de levantar da cama, né? Para todo dia a gente ser um Salomão, né? Então, é formosa. O esposo, ele repara com cuidado na beleza, ele repete várias vezes o quanto ela é formosa, e durante o livro todo de Cantares, Salomão está falando da beleza da Sulamita, e ela mesma não se achava bonita. Ela mesma, Salomão, 4:7, está aqui, vou chegar lá. Então ele, repetidas vezes, ele fala sobre a formosura dela. Capítulo 2, versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. É assim a ordem. Querida minha, você é um lírio entre os espinhos, tá? Porque muitas vezes pode acontecer o contrário. Querida minha, você parece um espinho entre os lírios. A forma de agir, de falar, né? Olha, todas as outras são lírio, mas eu fui casar com espinho. Não é assim. Você tem que ver a beleza que Deus te deu. Deu ela para você. Entendeu? Ninguém te obrigou a casar com ela. Agora você aguenta, agora você glorifica a Deus, agora você muda o teu olhar. Porque o Deus é um Deus que muda todas as coisas. E tem que mudar primeiro a nossa concepção. Não vai mudar a mulher. E vai mudar dela naquilo que ela precisa. Mas, querida, você é um lírio entre os espinhos, né? Oh, Senhor, talvez não seja assim ainda, né? Meu amor, como você é amável, como você, sabe, irmãos, isso aí, eu falo que às vezes nós temos que praticar a fé e a profecia. Nós estamos fazendo isso não porque vivemos uma plenitude disso, mas muitas vezes fazemos isso profetizando. Querida, mas como você é um doce, você é tão amável. E às vezes a mulher está... Mas você é um doce. Ué, Daniel, mas você é doido? Não, eu estou profetizando. Um dia vai ser, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Transforma. Toca, Senhor. Renova todas as coisas. Amém, queridos? Né? Os irmãos sabem, né, com toda a liberdade que nós temos aqui no Senhor, que nós não podemos falar de uma forma hipócrita, no sentido, olha, está tudo bem. Não, queridos. Nós temos que enfrentar a realidade. Mas como homens também, tementes ao Senhor, sabemos que é um Deus poderoso que muda todas as coisas. Então, às vezes, você vai ter que profetizar bastante. E a tua conduta vai levar a tua esposa também a mudar. Porque lembra que ela está se alimentando de você. Ela está se alimentando no sentido de provisão, de direção. Porque o sustento dela também é o Senhor. Nós precisamos levar nossas esposas ao Senhor.
capítulo 4, versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. O esposo valoriza as qualidades e não vê defeito na esposa. Amém? O esposo valorizar as qualidades e não vê defeitos, irmão. Qual que é a nossa... Bom, o que está certo, vamos resolver o que está errado, e nós vamos pontuando o errado. Não, a palavra é um pouquinho diferente. Valoriza o que é certo, instrui naquilo que é errado. Valoriza o que é certo, instrui. Eu também falho bastante nisso, irmãos. Eu sou, no nosso raciocínio lógico, a gente para de dar atenção naquilo que já é bom, e vamos batalhar naquilo que precisa mudar ainda. Mas a nossa esposa, ela trabalha um pouquinho diferente. Se elas não forem valorizadas, irmãos, mas vai empacar ali, não vai sair daquilo. Nem aquilo que é bom não melhora, e nem aquilo que é ruim vai resolver. Então valoriza o que é bom, e ministra, ensina, dá exemplo. Eu tenho essa como prática em casa, amor. Eu quero muito que você fale desse jeito, ó, assim, 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 faça assim, assim, tá vendo? Em alguns ajustes, e nós temos isso entre nós, entendeu? Olha, faça como eu faço. Eu quero muito que você também melhore nisso, e ela também faz comigo. Mas não podemos deixar de valorizar aquilo. Agora é interessante, hein? Tu és toda formosa, tá bom? Minuciosamente, conhecendo a esposa, valorizando ela, minuciosamente em todas as situações. Capítulo 4, versículo 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Oh Jesus! Como diz, os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mas não parece que é isso que está saindo aí da boca dela, né? Mas essa é a verdade da palavra. Diz aqui que o esposo aprecia beijar a esposa. Teus lábios destilam mel. Lembra que a reação dela vai depender de como Salomão é, né? Então se você for um Salomão que é amável, é um doce, ela também vai ser. Ela vai se transformar, ela vai mudar. Mas ele traz um contexto mais profundo aqui. Olha só, ele fala que aonde que o mel e o leite se encontram? Debaixo da língua. Então ele não está falando que ele vai sentir essa doçura do mel de conversar com ela. É de beijar ela. Mas não é aquele beijo, tudo bem, amor? E aí, amor? E aí, amor? Estralar. Isso aí, não. É beijo mesmo, irmão. Sabe aquele beijo, parar e falar, pera um pouco aí. Vamos fazer direito esse negócio. Lá em Salomão falou que tem alguma coisa debaixo da tua língua e eu vou descobrir. Eu vou lá, eu vou relembrar. Eu vou fazer mais vezes. Tá? Porque nós temos várias coisas. Talvez não fez direito, faz muito tempo que não faz, ou então faz com pouca frequência. Se eu descubro que tem mel e leite uma coisa muito boa, então eu preciso buscar isso diariamente. Mas não é aquele beijinho rapidinho, mas é aquele beijo de parar, aquele beijo de língua mesmo, irmãos. Sabe? Fala que debaixo da língua, ou na tua Bíblia está falando que é sobre os lábios está o mel e o leite. Onde que está aí na tua Bíblia? É debaixo também? Então vai lá procurar, irmão. Vai lá se saciar do mel e do leite que está debaixo da língua. Cantares 7:6. Quão formosa e quão aprazível é o amor em delícias. És, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como as das maçãs. Os teus beijos são como o bom vinho. Olha só, o esposo desfruta sem reservas do amor e da intimidade com a sua esposa. Não é pecado, irmãos, nunca foi e jamais será. Mas aqui, o esposo está olhando para a esposa e fala, ó amor em delícias. Então não é apenas no momento do ato sexual ali que é uma delícia, que é prazeroso. Mas as delícias, está falando de toda uma vida, de todo um prazer, de um contexto de vida prazeroso. E ele começa a assemelhar ela, como é uma linguagem figurada aqui,
né, ela começa a dar exemplos que é semelhante à palmeira e os teus seios como cachos. E ele fala que ele vai subir na palmeira. Então a postura dela com a palmeira, você observa então que o relacionamento, o prazer ali do esposo para com a esposa, na intimidade, está em você desfrutar de cada centímetro do corpo da tua esposa. Cada centímetro. Ela é uma palmeira, então, né, ela é toda formosa, subindo. Fala que os seios é como os cachos, eu vou subir para pegar os cachos. Então eu vou subir. Você pensa o que quiser, você faz do jeito que o Senhor colocar na tua mente. Mas quando fala eu vou subir, então eu fico pensando, nossa, eu tenho que apreciar desde a ponta do pé, as pernas, canela, joelho, coxa, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo até os seios, né? E depois fala também, Cantares fala dos cabelos, e fala dos olhos, e fala da boca, e fala da nuca, e fala de tudo, irmãos. Nós precisamos entender que todo o contexto de Cantares é um contexto pleno para a vida do casal. Nós, maridos, precisamos dar toda a atenção, e uma atenção muito especial, também para a satisfação plena das necessidades das nossas esposas. Isso inclui a satisfação emocional, mas também a sexual e a espiritual. Nós podemos nos levantar aqui num cotidiano de oração e leitura da palavra e chamar nossas esposas para ler e orar conosco, e isso é muito bom, sim, é muito bom. Provavelmente ainda falhamos muito entre nós nisso, de orarmos juntos, lermos a palavra junto, de nós ministrarmos para nossa esposa. Isso é uma responsabilidade nossa, sim. Mas e as emoções das nossas esposas? É responsabilidade nossa também de cuidar. Como que está a emoção da tua esposa? Tem esposas que são firmes, tão firme quanto o marido, né? Tá ali, tá tudo bem, mas tem umas que qualquer coisinha abala, depois sobe, depois abala, depois sobe. Eu sei que Deus te permitiu casar com a tua esposa, e Deus vai te dar capacitação para ajudar a tua esposa nas emoções. E assim, irmão, nós vamos avançando de acordo com a vontade do Senhor. Mas espiritualmente, estamos nos ajustando. Palavra, oração, comunhão, está aqui. Emocionalmente, vamos buscar nos ajustar. Eu vou dar mais atenção para minha esposa, eu vou sentar, olhar olho no olho. Lembra, uma vez, nós ministramos isso no primeiro encontro, que o que Eva também traz dentro do seu sentido, estou lembrando agora, que é aquela que é olhada nos olhos. Então vai conversar com a esposa, senta e olha nos olhos dela para conversar com ela, e aí dá atenção para ela. Aí eu vou falar de um beijo, eu vou esquecer todas as coisas, vou dar um belo beijo, vou procurar debaixo da língua dela, que o Senhor falou que tem para mim lá. Eu vou dar tempo para ela desfrutar disso, e eu também vou me permitir ser amado, como nós vimos aqui, né? E eu vou cuidar, isso tudo vai também afetar as emoções da nossa esposa. Mas no contexto geral da relação do marido e da mulher também está a questão física. E nós, como marido, precisamos dar muita atenção às necessidades de satisfação sexual das nossas esposas. Muita atenção. Muita atenção. Nós, como homens, somos diferentes das mulheres, todo mundo sabe. Mas na satisfação sexual da esposa, será que nós, como homens, já paramos e sinceramente, olhando no olho dela, perguntamos para ela se ela está satisfeita sexualmente? Querida, você está satisfeita? Eu preciso demorar mais? Eu preciso agradar mais? Eu preciso brincar mais? Eu preciso... O que é necessário para a tua satisfação? As nossas esposas, com facilidade, ou então todas as vezes que nós estamos ali nos relacionando sexualmente, elas chegam ao orgasmo? Para a mulher alcançar o clímax, o ápice, o orgasmo, é muito diferente dos homens. Com certeza nós vamos precisar o quê? Dar tempo ao tempo, demorar mais. Vamos ter que usar do nosso raciocínio, a nossa capacidade racional, para não deixar que toda aquela excitação física ali nos leve ao clímax, nos leve
o ápice da relação sexual para o homem, sem antes a esposa também ter tido o ápice, chegado ao clímax, ao orgasmo. Talvez entre nós possa haver ainda mulheres que não conhecem orgasmo. E nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Isso é para a mulher também. Em países orientais, ainda existe a castração feminina, dizendo que satisfação sexual é pecado. Então, é retirado o clitóris das meninas. É como se você, como homem, não sentisse estímulo nenhum quando está excitado ou então praticando o ato sexual. Isso acontece ainda, irmãos. Agora, se nós estamos aqui, se nós temos a liberdade da palavra, nós vemos aqui Salomão falando de toda a plenitude do relacionamento do homem e da mulher, será que as nossas esposas estão plenamente satisfeitas conosco? Porque não é diferente como um navio cheio, não adianta só ser navio, nós também temos que nós temos que alcançar o objetivo. E como homens nós precisamos servir as nossas esposas ao ponto delas também satisfazerem plenamente. Existem muitas condições disso acontecer. Talvez o marido, ele não consegue ter um tempo maior na relação sexual. Existem tratamentos a fazer, existe testemunho que nós podemos, no particular, tratar sobre isso, de como agir para dar tempo à esposa. Existem outras formas de estímulo, tá bom? Existe o marido, ele pode e deve estimular a esposa, né, da maneira que for necessário para que ela possa chegar ao clímax. Muitas das vezes o marido ele vai precisar sair ali do seu cotidiano e até do seu egoísmo, de que pronto, para mim já está bom, e é isso que eu precisava, agora relaxei, acabou, pronto, acabou, vamos partir para, vamos pagar as contas, vamos pensar em outra coisa, e pensar mais como Salomão olhava que a sulamita, como o vaso mais frágil, como necessitada de ser suprida plenamente. Amém, queridos? Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, e depois voltamos para orar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é nesse momento. Depois voltamos só para responder e para finalizar aqui. Mas os irmãos entenderam? Cantares dá uma esquentada no relacionamento, né, irmãos? Eu não vou falar esquentada não, Cantares dá uma aprumada no relacionamento. Agora, de qualquer forma, lembrem, a responsabilidade do posicionamento é nossa, é do homem e da mulher. É do homem e da mulher, mas recai mais sobre nós. Então vamos trazer para nós essa responsabilidade sobre nossa família, sobre satisfação plena, porque Deus tem muito mais. Eu preciso alcançar ainda satisfações em todas essas áreas, espirituais, emocionais, sexuais, físicas, que eu não alcancei ainda, eu preciso melhorar, e todos nós precisamos também. Amém? Vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado. Vamos lá. Isso aí que vocês estão conversando aí, põe no papel. Senhor, obrigado por esse período aqui na manhã, pela Tua palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Senhor, queremos submeter a Ti a Tua palavra, queremos melhorar, como esse grande navio, queremos ser cheio da Tua presença, cheio dessa instrução, mas também de prática, ó Deus, para satisfazer nossas esposas, satisfazer nossos filhos, e a nós mesmos como homens plenos e satisfeitos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar mais um cafezinho aqui, queridos. Não esquece lá de pôr não, hein?